Olá, turma, sejam bem-vindos a mais uma aula de aplicativos informatizados. Essa aula é a aula de reposição referente à sexta-feira retrasada, sexta-feira do dia 30, que inclusive é a data de vencimento das atividades, que eu não pude ministrar essa aula com vocês no dia. E aí, então, nessa aula de hoje, essa reposição está sendo gravada para transmitir para vocês a correção dos nossos exercícios. São 3 exercícios que estavam aí à disposição, sendo um deles avaliativos. E essa atividade, então, recupera, né, repõe aquela aula que havia sido perdida em decorrência da minha lesão, tá? No Teams está proposto para vocês 3 exercícios diferentes sobre o Excel, de introdução, né, do Excel, com as informações básicas desse programa. E o primeiro dos exercícios de introdução básica são 5 perguntinhas a respeito do programa. Você poderia ter respondido essas perguntas no caderno, poderia ter respondido no celular, no computador, tirado print, enviado, se feito no caderno, bate foto e manda, tá? É de fato só para o objetivo é só para pôr algumas informações técnicas aí sobre o programa, conhecer um pouco mais sobre essa ferramenta tão importante quanto o Excel. Primeira pergunta: qual é o formato padrão de arquivos do Excel? Então, quando você utiliza a opção de salvar, ele sempre vai oferecer por padrão a versão XLSX, XLS, planilha de folhas de trabalho, né, do Excel, e a letrinha X no final indica que ele faz parte do padrão Open Document, que é um padrão lançado pela Microsoft a partir do Office 2007, tá? Então, sempre que você tenta salvar, a primeira opção vai ser sempre essa XLSX. Embora ele consiga trabalhar com diversos outros tipos de arquivo, incluindo o XLS, a versão anterior, PDF como uma versão para impressão digital, XLM para modelo, arquivos de macro, enfim, tem vários formatos diferentes de arquivo, arquivo separado por vírgula, que é outra ferramenta importante que a gente vai trabalhar aí para trocar dados entre diferentes planilhas, mas o formato padrão XLSX. Na segunda pergunta, o nome da área de trabalho do programa de Excel é planilha, e cada planilha diferente fica numa aba. Então a gente pode ver aqui a primeira planilha, a planilha 1, depois você tem a segunda planilha, a planilha 2, e você pode ir abrindo quantas planilhas forem necessárias, e cada uma delas é independente uma da outra. Então eu coloco aqui, por exemplo, janeiro e vendas. Dia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e assim por diante. E posso salvar essa planilha renomeando ela agora para janeiro, por exemplo. A próxima, fevereiro e vendas, e 1, 2, 3, 4, 5, 6 e assim por diante. E salva aqui como fevereiro. E posso ter quantas planilhas eu precisar. O limite, assim como o limite de colunas e linhas, ele é muito grande e entra naquela condição de virtualmente infinito. Embora ela seja delimitada, né, ele tem um número limite de informações, mas esse limite é muito, muito, muito grande, muito maior do que a capacidade de processamento de qualquer computador com uma planilha desse tamanho. Tá? Então, a área de trabalho do programa chama planilha. As divisões verticais da área de trabalho, então as organizações em pé, né, as separações em pé da área de trabalho,
são as colunas, também chamadas, identificadas com as letras consecutivas, A, B, C, D, E, F, blá, 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 até X, Y, Z, e depois começa a B, a C, até lá no final, passou a Z, BA, BB, e vai indo assim até a última das colunas, coluna XFD, a última das colunas do Excel, tá? Então essas são as divisões horizontais, são chamadas de colunas e são identificadas por letras. A quarta pergunta, como são identificadas as divisões horizontais? No caso das divisões horizontais, elas são chamadas de linhas e são identificadas por números consecutivos, 1, 2, 3, 4, 5, lá, até 1.048.576. Quando eu pego uma coluna e uma linha, a junção de uma coluna e uma linha, nesse caso aqui eu estou na coluna C, na linha 5, eu tenho uma célula que é identificada pela letra da coluna e pelo número da linha. Você consegue identificar basicamente de duas principais formas essa célula, o endereço dessa célula. A primeira é através da caixa de nome que fica aqui na parte superior esquerda do programa. Então, toda vez que você seleciona uma célula no seu Excel, ele automaticamente vai marcar para você essa seleção, qual que é o nome da célula que você está indicando. Então essa é a primeira forma. A segunda forma de você identificar é visualmente observando aqui nas colunas qual que é que está selecionada. Então nota que ele marca com uma cor diferente a sua tela, né? Então ele mostra com uma cor diferente a tela e você consegue identificar então dessa forma a coluna e também a linha no mesmo esquema. Ele mostra com uma corzinha diferente que linha em que você está posicionado. Então você já sabe também que é a G3, porque a coluna G está marcada e a linha 3 está marcada, tá? Além disso, a próxima pergunta é qual é a função do Excel? E aí a função, a gente está falando de uma parte um pouco mais conceitual, né? Porque o Excel vai servir para diversas coisas, mas as principais funções que o Excel desempenha é armazenar registros. Então ele tem uma alta capacidade, dado o tamanho de informações que ele consegue armazenar, ele tem uma alta capacidade de armazenar registros e manipular dados. A gente consegue com muita facilidade tratar esses dados, organizar esses dados da maneira que nos for mais conveniente. Então, vão existir mais 1 milhão de outras coisas que o Excel pode fazer, mas se a gente for começar a peneirar bem, começar a observar bem, vão estar relacionadas a capacidade dele de armazenar informações, associado com essa capacidade de manipular dados, de processar, analisar, comparar, enfim, tem uma série de habilidades relacionadas que o Excel pode nos proporcionar no seu uso, tá? Então, suas principais características, suas principais funcionalidades podem ser descritas como a habilidade de armazenar e de processar dados. Nesse exercício, nessa lista de exercícios, também tinha uma proposta, né, de um exercício extra para quem quisesse fazer, de estabelecer a quantidade de colunas
presentes no Excel. Esse, como vários outros exercícios, não era um exercício obrigatório, que fazia quem quisesse fazer, mas também podem haver diversas formas diferentes de fazer isso. Eu vou apresentar uma das formas possíveis para fazer da realização desse exercício usando o próprio Excel. Como vocês já viram nas aulas anteriores, o Excel tem uma ferramenta que é a função de preencher, que dada uma sequência de dados, nesse caso eu comecei a contar aqui 1, 2, 3, usando o mouse, o ponteirinho do mouse no canto inferior direito, eu posso ir arrastando para o lado aqui. Então nota que conforme eu vou aumentando, o número selecionado vai aumentando também. E claro, se eu fiz isso aqui até o 10, a letra J, eu posso fazer isso aqui até o final e deixar rolando até chegar lá no final da planilha. É claro que essa é só uma das formas da gente fazer essa contagem, de se estabelecer essa contagem dentro do Excel. Podem existir também, por exemplo, utilizando uma propriedade matemática distributiva, você vincular o número de letras com o número de uma quantidade, né, a posição dele no alfabeto, lembrando que aqui a gente está falando de letras que vão de A a Z, incluindo W, X, Y, dentro do seu alfabeto, né? Então, você pode fazer essa conta, contando quantas letras tem até o X, quantas letras tem até o F, quantas letras tem até o D, e faz essa multiplicação desses fatores aí numa regrinha matemática relativamente simples. Você pode converter isso para binário e descobrir o porquê que de fato essa é a última coluna, né? De onde que saiu essa letra mágica, o segredo está lá na estrutura de binário, ou simplesmente na força bruta, que nem a gente está fazendo aqui agora, contando coluna a coluna, e já estamos quase chegando aqui no final da nossa planilha. Então, tá aqui letra Q, deixa eu ver se dá para acelerar um pouco mais, R, e continuar fazendo, rezando para que não trave o computador ou o próprio Excel, porque de fato é um limite muito alto, é uma quantidade muito grande de informações para o programa processar, trabalhar. Por isso que entra naquela condição de virtualmente infinito, porque embora tenha esse limite, ó, já estamos quase no final, embora tenha esse limite, a gente nunca vai chegar perto dele dentro de uma planilha de Excel. Então, aqui concluindo, né, a nossa lista, 16.384 colunas. E aí, claro, para descobrir quantas células é só multiplicar por isso por 1.048.576. Aí você sabe quantos quadradinhos tem dentro de cada planilha, tá? Mas essa é uma das formas de se estabelecer a quantidade de colunas que tem dentro do Excel. Bom, vamos seguir com a nossa sequência de exercícios. Apresentar aqui o segundo exercício disponível, baseado então nessa condição de uma planilha de faltas, onde estão registradas as suas faltas e a de outros 5 colegas em 5 componentes curriculares, com base no roteiro. Selecionar 5 componentes, escolhe 5 colegas da sala, vai no MSA e consulta as faltas, monta uma planilha que mostra a quantidade de faltas por aluno e componente e calcula a quantidade total de falta por aluno e quantidade de falta total por componente. Nesse sentido,
Quando a gente abre aqui o Excel, você vai ter uma das estruturas possíveis, né? Organizando isso por colunas. O nome dos alunos na primeira coluna, as faltas em LPL, as faltas em matemática, física, inglês e história. Lembrando que o objetivo do exercício é te proporcionar uma experiência de registrar dados e organizar os seus dados de alguma forma no Excel. Aí um monte de gente levantou pontos como, por exemplo, professor, mas eu não estou com acesso a NSA, eu não sei, não tenho 5 amigos na sala. Velho, o objetivo da atividade é te proporcionar uma experiência de montar uma planilha básica com algumas informações essenciais. É claro que se você consegue fazer com dados reais, fica muito mais fácil, porque você não tem que inventar 5 componentes, você não tem que inventar 5 pessoas, você não tem que inventar 5 faltas em cada componente. É muita coisa para ter que inventar 30 números diferentes, por exemplo. Então, velho, estima os números, escolhe ali qualquer sequência de matérias, porque a parte importante é você conseguir organizar esses dados dentro da planilha, mais do que esses dados de fato representarem a realidade, porque vocês não estão fazendo como é que eu posso falar? Não é um documento oficial, é um exercício para propor a prática de montar uma planilha dentro do Excel. Então aqui você vai colocar o nome das pessoas. Opa, ela vai brigar comigo. E vai colocar o número de faltas em cada um desses dentro da sua planilha. E agora sim começa o seu exercício, porque ele pede aqui, monta a planilha que descreva a quantidade de faltas totais por aluno e por componente. Então, quantas faltas a Daiane teve? Igual, soma e pega o intervalo de onde estão as faltas da Daiane, no caso B2 até F2. Então a Daiane teve ao todo 13 faltas. Posso fazer assim também, soma, primeiro valor, segundo valor, terceiro, quarto, quinto, limitado a 30, tá? O Excel consegue fazer a soma de até 30 sequências de valores diferentes. Também posso fazer assim, direto, sem usar a fórmula, né? Sem usar a função, só montando uma expressão, somando todos os valores. Ele também consegue somar intervalos, então eu posso pegar as 3 primeiras matérias, por exemplo, e somar com as faltas das outras 2 matérias. Assim como também eu posso somar um intervalo. Opa, faltou o soma. Eu posso somar um intervalo com um valor isolado, com uma célula sozinha. Tá? Então, todas essas formas são formas válidas de se fazer são opções, né, de se fazer a soma de uma determinada sequência de dados. Outra análise bastante comum, que auxilia muito na hora de você fazer uma sequência de dados, então aqui, total de faltas.
é a média de faltas. Média aritmética. Que também pode ser estabelecida fazendo o cálculo propriamente dito, né? Então, no caso, eu estou somando todos os itens e dividindo por 5, porque eu tenho, aliás, 5 não, 6. Porque são 6 pessoas que eu estou somando aqui dentro dessa planilha. Não, são 5 mesmo, tá certo. É isso aí. Assim como eu fiz com a soma, eu também posso fazer com uma expressão. Então, o primeiro valor, o segundo valor, o terceiro, o quarto e o quinto, dividido por 5, também dá para fazer, tá? Então, são formas diferentes de executar o mesmo procedimento e que vão, claro, propor uma experiência, né, diferente. Não tem forma certa ou errada de fazer esse procedimento. Então, se você quer fazer a soma com intervalo, quer somar cada um dos valores, quer somar assim, assim ou assim, não faz diferença. Você fica à vontade para fazer da forma que melhor lhe convir. O que não pode fazer é você, principalmente quando se usa uma planilha do Excel, não faz sentido fazer é você pegar essa sequência de dados e vir aqui 3 mais 3, 6, mais 5, 11, mais 3, 14, mais 6, 20, e aí você vem aqui e coloca 20. Por que não faz sentido fazer isso, especialmente no Excel? Porque quando você está montando uma planilha e usa uma fórmula para estabelecer os dados dentro da sua planilha, o Excel tem uma incrível habilidade de que, se você precisar corrigir algum dado, por exemplo, a Tati não faltou uma vez, ela esteve presente em todas as aulas. Quando você altera um valor dentro da sua planilha, todo o resto da planilha vai ser recalculada automaticamente. Então, observe que quando eu mudei aqui de 0 para 1, o meu total de faltas já mudou também aqui, o total de faltas de inglês e a média de faltas também mudou. Agora, se eu manualmente digitar essa informação, quando eu faço alguma alteração, obviamente, os 20 vão continuar sendo 20, o que está errado, porque agora ele já não tem mais 20, tem 19 faltas, porque 3 mais 3 é 6, mais 4, 10, 13, 19. Só que, como está digitado o valor 20, ele não vai conseguir fazer essa conta, então não vai funcionar, né? A planilha não vai rodar certo. Então a gente sempre precisa se atentar que o que é valor digitado são exclusivamente os dados que a gente está trabalhando. Toda e qualquer informação a partir desses dados, ela precisa ser gerada pelo próprio Excel para poder fazer a sua planilha funcionar corretamente. Termina a atividade com calcule a frequência total, como uma atividade extra, né? Calcule a frequência total em porcentagem, demonstrando a presença dos alunos, incluindo a sua dentro desse componente. Para que você possa fazer isso, a gente precisa pensar em quantas aulas foram dadas. Então vamos imaginar aqui que em português foram dadas 20 aulas, em matemática 20, foram 16 aulas de física, foram 10 aulas de inglês e 10 aulas de história. Estou só chutando aqui um número aleatório. Então, se eu tenho a quantidade de aulas dadas por componente,
Agora, para se estabelecer a presença desses alunos, eu preciso fazer uma continha, e aí eu vou colocar aqui do lado uma nova planilha dessa. Vou aqui copiar para adiantar, para contabilizar aí as presenças. E como que é essa conta da presença? Bom, se eu tenho 20 aulas ao todo e eu faltei em 3 dessas 20 aulas, a minha frequência é 17. A minha presença é 17. E claro, a Tati tem 19 presenças em LPL, a Débora 17, o Joaquim vai ter 17 também e o Felipe tem 19. E da mesma forma que eu fiz aqui com os componentes de LPL, eu posso fazer com os demais, contabilizando então o total de aulas em que esteve presente. Mas lembra que eu tinha que calcular a porcentagem de frequência? E quanto que é a porcentagem de 17 de 20 aulas? Então, para terminar essa conta, a gente precisa fazer a divisão aqui dos nossos valores, nesse caso, dividindo isso por B9. E eu vou travar ele uma vez. Agora eu tenho toda a frequência dos meus alunos, dos 5 alunos, nas 5 matérias. Basta marcar como porcentagem e a minha planilha está montadinha, tá? Então, aqui a fórmula utilizada, depois eu vou postar lá, eu deixo na descrição da aula, né, qual que é essa fórmula, e aqui a gente usa uma propriedade do Excel, que é a opção de travar a célula, para que quando a gente arraste, ele não mude a referência. Então, no caso aqui, eu travei o número da célula, mas não a coluna, porque eu quero sempre da linha 9, o B9, C9, D9, E9 e F9. E aí, conforme eu vou arrastando, então nota que aqui na próxima já é C9, no outro é D9, sem que haja a necessidade de fazer isso para cada uma das células, tá? Mas aí eu posto essa fórmula para depois, se não tiver fácil de ver aqui agora. E aí isso a gente encerra o nosso exercício com a porcentagem de presença de cada aluno dentro do componente. Bom, para concluir, nós tínhamos a nossa primeira avaliação do segundo bimestre, aliás, do terceiro bimestre, que era baseada nos gráficos do Excel, em que você precisava fazer uma pesquisa apresentando 5 tipos de gráficos distintos que podem ser utilizados para representar os dados do Excel. A pesquisa deverá demonstrar uma amostra que não precisa ser feita no próprio Excel. É claro que se você consegue fazer ela a partir do Excel é muito bom para você, mas é uma amostra. A descrição do tipo de dado que pode ser utilizado e uma página que demonstra a utilização desse gráfico. Então, imagina aqui que eu quero apresentar, por exemplo, vamos lá, é bem provável que aqui tenha esse gráfico, aqui ó. Então, eu quero demonstrar
aqui uma amostra do gráfico de linha. Está aqui o gráfico de linha, uma amostra dele que demonstra, nesse caso, a participação de homens e mulheres nos últimos 10 anos. Esse gráfico de linha tem essa característica de demonstrar uma série histórica com mais facilidade. Então, o tipo de dado que pode ser apresentado pode ser descrito como isso: uma série de dados, uma sequência de dados que variam aí, se alteram ao longo do tempo. Então esse exercício, né, disso que a gente fez agora, com esse caso do gráfico de linhas, você vai fazer com outros 4 tipos de gráficos, sendo que inclusive estão aqui todos os tipos de gráficos possíveis do Excel. Então basta você escolher 5 gráficos diferentes, observar aí para que eles servem e localizar uma página de internet que demonstre esse gráfico, apresentando inclusive uma amostra que, insisto, nem precisava ser feita a partir do Excel. Caso você queira fazer ela da página da pesquisa, por exemplo, também serve, tá bom? Então, só repetir esse processo com os outros 5 gráficos, é exatamente a mesma coisa. E nas aulas anteriores, quando eu falo sobre os gráficos, eu apresentei pelo menos 6 tipos de gráfico diferente, como fazer eles no Excel, com a amostra de dados, com o exemplo da construção do gráfico, enfim, tem bastante material aí para pesquisa. Sem contar que a representação de informações é muito, 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 muito comum e em qualquer lugar você vai achar um gráfico sobre alguma coisa ao longo da internet sobre qualquer assunto, e esse é um ponto importante. Qualquer coisa que demonstre o gráfico estatístico de esporte, por exemplo, você usa o gráfico de radar, gráfico financeiro, tem aqui o gráfico de histograma, caixa estreita, usa bastante gráfico de mercado financeiro, enfim, tem um monte de coisa diferente. Agora tá bastante comum, né, o gráfico o histograma, é bastante representado hoje em dia para poder demonstrar uma relação geográfica com uma determinada quantidade de informações. Então, enfim, tem exemplos aqui, não falta de aplicações sobre esses gráficos, e você só precisa localizar essas 3 informações, organizar isso numa sequência de dados e apresentar essa atividade de avaliação. Era o que você precisava ter apresentado nessa atividade de avaliação, tá bom? Então, criançada, muito obrigado pela atenção de vocês. Peço desculpas aí mais uma vez pela ausência. Essa aula eu pretendia ter feito ela ao vivo, mas infelizmente não foi possível. Mas de qualquer forma fica aí o registro da nossa correção dessas atividades, especialmente da atividade de avaliação, como parte dessa proposta, né, de reposição dessa nossa aula perdida, tá bom? Então é isso, muito obrigado, a gente se vê daqui a pouco, beijo, tchau!